Bom dia, gente. Já iniciei a gravação, tá bom? 8h15. Mandei também aqui o link da lista de chamada no chat. Lembrem de preencher, por favor. Vou só abrir a tela para poder partilhar aqui com vocês, mas a gente tinha combinado, então, hoje para tirar algumas dúvidas referente à avaliação que está aberta, né? Então, isso aí, como vai ser feito, depende mais de vocês sobre questões ou conteúdos que deixaram, assim, ficaram meio confusos, né? Então, eu fico aguardando as sugestões, os pedidos, para a gente poder dar andamento na aula, né? Professor, olha o chat. Eu vou olhar só um minutinho, tá? É só porque travou a mesa aqui. Vocês viram que tinha até partilhado, aí eu fechei. Tô só reiniciando ela, só um minutinho. Bom, a Nayara falou, tô com 4 faltas e nunca faltou. Aí eu não sei, Nayara. Primeiro tem que ver se respondeu o questionário 1 ou não. Se não respondeu, é 3 faltas, né? Porque as atividades assíncronas que são para entregar computam como frequência também, tá bom? Então, assim, por exemplo, se você fez, aí tem que olhar se assinou todas as listas de frequência, né? Eu só pego quem assinou a lista de frequência e lanço a presença, né? Então, eu reforço todo o início de aula, olha, assine a lista de presença, né? Aí eu não sei qual caso é o seu, né? Mas eu posso, no final da aula, eu vou deixar anotado aqui e confiro. Pode ser também que eu tenha lançado alguma incorreta, né? Mas assim, quem não fez a atividade avaliativa, questionário 1, já nasce com 3 faltas, né? No bimestre. A mesma coisa, essa que abriu aqui agora, né? Quem não responder já computa três faltas. Por exemplo, eu vi aqui que você não respondeu o questionário avaliativo, então são 3 faltas, né? Depois, que consta para mim, a aula do dia 11/5. Então, nossa primeira aula lá, em 11 de maio, você não assinou a listinha de frequência, tá como falta, por isso que tem 4 registrados. Ok? Bom, gente, então, agora, reforçando, então, por favor, assinem a lista de chamada, tá? Fiquem tranquilos com esse negócio de falta, que isso não tem muito impacto nesse ensino remoto, tá bom? É praticamente impossível um aluno reprovar por falta no ensino remoto, simplesmente porque a gente tem uma aula por semana em vez de ter 4, e para ter as outras todas, vocês deveriam não entregar nenhuma atividade, né? Então, aí a pessoa, antes de reprovar por falta, reprovaria por nota, né? Então, assim, se fizer as atividades, mesmo que não assista nenhuma aula síncrona ou deixe de assinar todas as chamadas, ainda assim não vai ter falta o suficiente
para reprovar. O preocupante maior é não fazer as atividades, né? Que daí, assim, fica sem nota, né? Tá bom? Então, tentem ficar em dia com isso, coloque o Moodle em dia para poder responder os questionários, inclusive, que estão abertos, tá bom? Para a gente poder fechando hoje o primeiro bimestre. Agora depende de vocês, né? Da lista de exercício, de questões, para a gente poder tentar tirar as dúvidas, né? Claro, sem problema. Eu deixei até. Então, assim, eu tinha deixado. Vou voltar a tela aqui, Felipe. Tinha que, assim, né? Você perguntou da regra de três compostas, certo? Então, eu tinha deixado o exemplo 2,75. Um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros. Quantas abelhas iguais a ela conseguiriam voar 1.000 quilômetros se houvesse 10 galões de mel para ser compartilhados, ok? Então, como que a gente pode resolver este problema, certo? Aqui a gente tem algumas variáveis para pensar, na verdade a gente tem três, e a gente tem que enxergar quais dessas são direta e quais são inversamente proporcionais, tá bom? Então, observe o seguinte, aqui nosso problema fala sobre galões, tá bom? Eu tô botando no plural porque a pergunta é quantos galões, tá bom? Aqui tem 10 galões, tá bom? Mas é galão ou galão de mel, tá bom? Abelha, acho que galões fica melhor. E eu vou colocar só o quilômetro, mas é a capacidade de voo, tá bom? Aí fala assim, ó, 1 galão de mel fornece energia para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros. Então, 7 milhões de quilômetros, ok? Quantas abelhas iguais a ela conseguiriam voar 1.000 quilômetros? Então, assim, voar 1.000 quilômetros. A pergunta é quantas abelhas, certo? Se houvessem 10 galões à disposição. Né? Então, isso aqui envolve não só duas variáveis, como a gente tinha falado, por exemplo, em regra de três simples, né? Ok? Então, nós estamos falando de galões, abelhas e quilômetros. A gente tem que pensar como que isso se relaciona, assim, se um aumenta, outro diminui, se um diminui, outro aumenta, de que maneira a gente pode pensar esse problema, certo? Então, por convenção, a gente vem sempre, lembra lá o que a gente fazia na regra de três simples? Botava a setinha, né? Olha, se um aumenta ou outro aumenta, eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta ou outro diminui, então porque eles são inversamente proporcionais, ok? Aqui a gente tem mais de um. Então, por convenção, a gente sempre coloca na indeterminada, onde a gente não sabe, no caso a nossa variável aqui é abelhas, eu coloco a setinha para cima. E aí eu vou pensar de maneira individual. Eu vou imaginar assim, olha, imagine que eu fixe determinada das variáveis. No nosso caso pode ser galão ou quilômetros. O que vai acontecer com a outra, certo? Será que vai gastar mais ou gastar menos? Então, vamos agora tentar montar, ver qual dessas é direta ou qual é inversamente proporcional, tá bom? Então, a gente precisa, como eu falei, determinar as que são direta e inversamente proporcionais. Então, a gente vai, né, como eu falei, faz de duas maneiras. Vamos imaginar que eu fixo o número de quilômetros. Observe que se a gente aumentar o número de abelhas, devemos aumentar o número de galões para fornecer mais energia a essas abelhas. Então, dessa forma, abelhas e galões são diretamente proporcionais. Né? Então, assim, se eu fixar o quanto eu quero que cada uma percorre, fixar seria assim, olha, ignore por um momento essa variável quilômetro, né? Se eu quiser aumentar o número de abelhas, eu preciso aumentar o número de galões. Então, abelhas e galões são diretamente proporcionais, ok?
desde que elas voem o mesmo tanto, né? Então, se eu aumentar o número de abelhas, eu preciso aumentar o número de galões. Agora, eu preciso relacionar, né, por exemplo, abelhas e quilômetros, para saber quais são diretas e quais são inversamente proporcionais. Então, imagina que você fixou o número de galões que você tem. Olha, o número de galões não vai mudar. Eu tenho uma determinada quantidade de galões e é isso para dividir para a mesma quantidade, né, para todas as abelhas, não importa quantas forem, certo? Então, se eu fixei o número de galões que vai ser consumido por essas abelhas, então, se eu aumentar o número de galões, se eu aumentar o número de abelhas, então elas vai diminuir a quantidade que elas consomem, certo? Porque a quantidade é a mesma. Então, se eu aumento o número de abelhas, então diminui o quanto ela consome, diminui o quanto ela tem de energia para voar, consequentemente diminui o quanto de quilômetro ela vai percorrer, certo? Então, isso porque uma quantidade maior de abelhas deverá compartilhar da mesma quantidade de galões. Então, isso diz para a gente, por exemplo, que abelhas e quilômetros são grandezas inversamente proporcionais. Se a abelha está apontando para cima, então o quilômetro aponta para baixo. E agora, então, a gente já conseguiu definir, nesse nosso problema, quais são direta e quais são inversamente proporcionais. Agora a gente simplesmente monta a solução do nosso problema. De que maneira? Eu vou deixar quem tem X de um lado e quem não tem do outro, observando essa relação de ser direta ou inversamente proporcionais, certo? Olha, então acontece o seguinte, eu fico com 1, né, 1 sobre X igual, né, então deixei um X do lado, quem não tem do outro. Galões é diretamente proporcional. Então, 1 sobre 10 vezes. Agora, observe que quilômetros, vou até circular aqui e deixar de vermelho, é inversamente proporcional, ok? Então, a ordem a qual a gente vai pôr não pode ser 7 milhões sobre 1.000, mas sim o contrário, né? Vou até deixar destacado aqui, ó. Inversamente proporcional. Então, em vez de colocar, se fosse diretamente 7 milhões, perdão, sobre 1.000, nós vamos colocar 1.000 sobre 7 milhões. Ok? Isso porque, então, se esse é inversamente proporcional, quando eu inverto, fica diretamente, né? Olha, é 7 milhões para 1.000, agora é 1.000 para 7 milhões, ok? Então, é diretamente. Agora, a gente simplesmente tem que resolver esse problema, certo? Dá para simplificar alguns zeros? Dá. Por exemplo, vou pegar aqui de verde. Tenho 3 zeros, eu posso tirar. 1, 2, 3. Aqui sobrou 7.000 embaixo, vezes 10. Então, 1 sobre x é 1 sobre 7.000 vezes 10. 1 sobre 70.000. Então, se eu multiplico cruzado, x é 70.000. 70.000 o quê? 70.000, no caso, abelhas, ok? Então, recapitulando o problema, né? O problema dizia, olha, se um galão de mel fornece energia para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros, né? Uma abelha sozinha teria energia para voar 7.000 quilômetros. Quantas abelhas iguais a essas conseguiriam, né, voar, ou seja, ter energia para voar 1.000 quilômetros, se houvessem 10 galões? Então, a gente viu que são, né, 70.000 abelhas. Observe que se a gente aumentasse o número de abelhas, né, como o número de galões não ia mudar, então a quantidade de quilômetros ia diminuir. E se eu diminuísse o número de abelhas, como o número de galões não ia mudar, então a quantidade de quilômetros que elas iam poder voar seriam mais do que 1.000, né? E o problema, no caso, falava específico sobre 1.000. Esclarece agora, por exemplo, como trabalhar com essas regras de 3, simples e composta? Que bom. Então, um bom exercício é você pensar na questão 277, tá bom? Que tinha ficado aí de exercício mesmo para vocês pensarem, tá? Uma empresa de construção, 20 caminhões são capazes de descarregar 160 metros cúbicos de areia em 8 horas. Agora, o que vai mudar aqui? Em vez de ser galões, você está falando de caminhão. Em vez de ser abelha, você está falando de metros cúbicos de areia. E num prazo, num tempo de 8 horas, ok? Aí ele pergunta
quantos caminhões, né? Então o que muda é caminhões, para descarregar 125 metros cúbicos em 5 horas, ok? E você precisa pensar, eu vou deixar montado o problema, ok? Mas aqui eu botei, deixa eu colocar, perdão, então aqui a solução 2,75 a 2,77, você tem assim, caminhões, né, essas variáveis, né? Caminhões. Eu vou pôr só metros cúbicos, mas metros cúbicos de areia, tá bom? E aqui eu vou colocar o tempo. O nosso tempo está em horas, tá? O exercício diz o seguinte: uma empresa de construção, 20 caminhões, descarregam 160 metros cúbicos em 8 horas, ok? Isso. Quantos caminhões, então você não sabe quantos caminhões, são necessários para descarregar 125 metros cúbicos em 5 horas, ok? E aí, eu falei, não, por padrão, você põe a setinha para cima na onde tem a variável x, ok? E agora você começa a pensar a respeito, tá bom? Olha, fixado o tempo, então assim, como é que você vai responder? Eu não vou dar resposta, mas eu vou montar o primeiro, tá bom? Fixado o tempo, então o tempo não vai mudar, os caminhões têm o mesmo tempo para fazer o serviço. Se antes eu precisava de 20 caminhões para 160 metros cúbicos, se eu reduzir o número, né, para 125 metros cúbicos, no mesmo tempo eu vou precisar de mais ou menos caminhões. Aí você pensa, ok? Se for mais, então nós temos algo diretamente proporcional. Se for menos, a gente tem algo inversamente proporcional, ok? Depois você vai fazer a mesma coisa. Olha, fixado a quantidade de metro cúbico que você vai carregar, isso não vai mudar. Se você tinha 8 horas para fazer o serviço e agora você tem 5, então você vai precisar de mais ou menos caminhões. Aí de novo você pensa, olha, se for mais, então eu tenho algo diretamente proporcional, se for menos, eu tenho algo inversamente proporcional. Coloque as setinhas e monte o problema parecido com o que a gente fez aqui atrás, tá bom? Aí fica para vocês poderem resolver, tá bom? Mas é bem simples, você sempre pensa de maneira fixada, põe a setinha para cima no X, e penso os outros. Olha, eu fixei tempo, eu vou analisar metro cúbico. Eu fixei metro cúbico, eu vou analisar tempo. Ah, e se for assim, sei lá, 4 variáveis, é a mesma coisa. Eu fixo duas e penso em uma. Fixo duas e penso em uma, né? O X sempre vai entrar na análise sua aí, tá bom? O X, eu digo assim, o mundo de onde aparece essa variável X sempre entra na análise. Mais perguntas? Tem questão assim, Isabela, na lista de exercício? Ou não? Não sei, porque você falou, faz uma questão envolvendo grandeza com mais de 2 elementos. A gente fez um agora, né? Por exemplo,
abelhas, galões e mel, né? Eu deixei montadinho para vocês, quase que dei a resposta de caminhões, metros cúbicos e tempo. São 3, né? Agora, mais de 3 eu não sei se tem na lista de exercício, né? Mas se tiver, a gente pode resolver, só não falar qual é a questão, né? Então, eu teria que ter uma questão, assim, só para chutar uma de cabeça, não sei, talvez a gente possa pesquisar uma. Eu estava, até enquanto você esperava você responder, eu estava olhando aqui na lista de exercícios para ver se alguma tem, né, por exemplo, 4 variáveis ou coisa do tipo, mas não achei nenhuma que tivesse essa, né, olha, mais do que 3, entendeu? Eu acho que dificilmente vocês vão ver mais do que 3. Tenho certeza que na prova só tem 3, mas assim, por isso que eu perguntei, né, se você pode ter tirado de algum outro lugar, alguma questão, até para que a resposta depois faça sentido, né? Senão a gente inventa algo aqui na hora e a resposta, pensa, tô falando de número de pessoas, não dá um número inteiro, tô falando. Aqui, acho que eu posso ter achado um aqui, ó. Lá na página, na página 49, a questão 49. Ok? Deixa eu ver se essa atende seus pedidos. Então, dúvidas para o questionário avaliativo 02. A questão diz o seguinte: 12 pedreiros fizeram 5 barracões em 30 dias, trabalhando 8 horas, perdão, 6 horas por dia. Calcule o número de horas por dia que deverão trabalhar 18 pedreiros para fazer 10 barracões em 20 dias, ok? Então aqui a gente tem esse problema com mais do que 3. Então, por exemplo, nós temos as variáveis barracões, ok? Dias, perdão, eu pulei o primeiro, né? Pedreiros, barracões, dias, né? O tempo para levar o serviço e, e horas, ok? Então, 6 horas por dia. Então, colocar tempo, tá bom? Esse tempo é tempo por dia, dias de serviço, número de barracões feitos e a quantidade de pedreiros. Então, o exercício fala: 12 fizeram 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. Ok? Então, calcule o número de horas por dia. Então, que a gente chamou de tempo, certo? Que 18 pedreiros tem para fazer 10 barracões em 20 dias. Ok? Então, pronto. Esse é um exemplo que você perguntou. Estava folheando lá, consegui achar um, tá bom? Bom, como eu falei, então a gente coloca aqui, ó,
setinha para cima no X, tá bom? Vou pôr até de outra cor para você lembrar. Então, a variável apareceu, setinha para cima no X. E agora, então, a gente tem que pensar fixando as demais, ok? Então, vamos fazer assim, vamos imaginar que eu fixei o número de pedreiros e a quantidade de barracões que eles têm que fazer, certo? Então, tá fixo. A quantidade de pedreiro não vai mudar e a quantidade de barracões para fazer o serviço, certo? Se nós... Então, agora vamos pensar. Se antes, em 30 dias, né, trabalhando 6 horas por dia, agora, se eu derrubar de 30 para 20 dias, e isso não mudou, ou seja, o número de pedreiros de barracões não mudou, então o tempo de serviço vai ter que fazer o quê? Vai ter que aumentar, certo? Então, olha só, se eu antes tinha 30 dias, né, fixado o número de pedreiros, fixado o número de barracões, né, o serviço e a quantidade de pessoas para fazer o serviço não vai mudar, se eu diminuir o dia, então eu tenho que aumentar o tempo, certo? Então, se eu diminuir o número de dias para fazer o serviço, eu preciso aumentar o tempo. Então, são inversamente proporcionais, né? Porque, como eu falei, se eu reduzo o número de dias, eu preciso necessariamente aumentar o tempo de trabalho em cada dia para fazer. Então, isso me gera grandezas que são inversamente proporcionais, ok? Então, a gente já conseguiu pelo menos determinar que tempo de serviço e número de dias são inversamente proporcionais. Agora, vamos fazer a mesma coisa para os outros, tá bom? Então, estou tirando aqui. Agora eu vou parar de circular, senão também eu fico perdendo um tempão, tá bom? Acho que dá para entender, né? Agora vamos pensar o seguinte. Nós vamos fixar o número de pedreiros, tá bom? Está fixo. Então a gente não vai mexer no número de pedreiros e vamos fixar o número de dias. Observa o seguinte. Então agora a gente está olhando para a variável barracões, tá bom? Estou olhando para barracões. O resto está fixo. Se eu dobrar o número de barracões, certo? Então, de 5 passou para 10. Se eu não mexer no número de pedreiros e no número de dias, então, um aumento do tempo, né? Um aumento da quantidade de barracões a ser feito dobrou, significa para mim aumentar o tempo de trabalho, certo? Ok? Então, assim, se eu aumentei o número de barracões a ser feito, eu preciso aumentar o tempo de trabalho cada dia. Mas então, um aumento de barracões implica no aumento de tempo. Ou, olhando ao contrário, né? Olha, se eu reduzir de 10 para 5, então eu reduzi o número de barracões, eu vou reduzir o tempo. Em todo caso, então, são grandezas que são diretamente proporcionais, ok? Então, barracões e o tempo para se fazer esses barracões são diretamente proporcionais. Então, sei lá, vou pôr setinha aqui para cima, preto, por exemplo, ok? Mas então barracões e tempo são diretamente proporcionais. Agora falta olhar a última variável, pegar de laranja aqui, a variável pedreiro, tá bom? Fixado o número de barracões a ser feito e fixado os dias de trabalho, então a gente tem que analisar pedreiros e tempo, certo? Se aumentar o número de pedreiros, observe, se eu passei de, né, o número de dias para fazer e a quantidade de serviço para fazer não vai mudar. Mas se aumentar o número de pedreiros, então eu posso reduzir o tempo de trabalho. Isso é natural, certo? Então, se antes eu tinha 12 para fazer determinada tarefa e agora passo a ter 18, eu vou gastar menos tempo para fazer essa tarefa. Né? Então, um aumento de pedreiros significa uma redução do tempo. Isso significa que pedreiros e tempo são, então, inversamente proporcionais. Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa para resolver. Como eu falei, então a gente coloca x de um lado, né? Então, no caso, 6 sobre x, vai ser igual. Agora a gente olha o que for direto e o que for inverso. Pedreiro é inversamente. Então, em vez de colocar 12 sobre 18, eu coloco 18 sobre 12. Barracões são diretamente proporcionais. Então, eu mantenho 5 sobre 10. Dias é inversamente proporcional. Então, em vez de colocar 30 sobre 20, eu coloco 20 sobre 30. Pronto, agora o problema está resolvido. Vamos só fazer algumas simplificações para ajudar a gente, tá bom? Vou começar com 5 e 10. Ó. 5 e 10, aqui se eu simplifico, sobra 1 e 2. 20 e 30, 2 terços, ok? Observe que aqui, por exemplo, sobrou um 2 multiplicando em cima e um 2 embaixo. Então, a gente já eliminou esse. Eu tenho 18 e 3. Então, eu posso simplificar por 3, aqui dá 6 e aqui deu 1.
Então, o nosso problema virou o seguinte: 6 sobre x é igual, em cima, 6 vezes 1, 6, embaixo, 12 vezes 1, 12. Eu ainda posso simplificar mais um pouquinho. Vou usar o vermelho aqui. Por 6 e por 6, sobra 1. Então, a gente fica com 1 sobre x, vai ser 1 sobre 12. Então, o x, multiplicando o cruzado, 12. 12 o quê? 12 horas, ok? O que é pesado, né? Isso é só um exercício matemático que não leva em consideração vida real, né? Se você parar para pensar, ninguém vai trabalhar, né, no serviço pesado desse durante 20 dias, 12 horas por dia, ok? A não ser que tenha algum acordo bom por trás aí que a pessoa não saiba, que dificilmente acontece, né? Ok? Até porque 12 horas por dia significaria, às vezes, até trabalhar à noite, né? Mas tudo bem. Mas, então, se 12 pedreiros fazem 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia, então 18 vão fazer 10 barracões em 20 dias, desde que trabalhem 12 horas por dia, ok? Na verdade, se você pensar comigo, se eles trabalhassem 6 horas por dia, eles iam gastar 40 dias, né? 10 dias a mais para fazer o dobro de barracões, né? Que é de 5 para 10, com 50% a mais de pessoas trabalhando, né? Mas, então, tá na média, né? Mas achei uma questão que atendia a sua pergunta, tá bom? Mas, de novo, então, o que você tem que fazer é analisar sempre. A do X sempre vai estar envolvida e as outras você fixa e pensa em uma só. Eu sempre comparo um a um. E a pergunta é: se aumentar um, vai acontecer o que com a variável do X? Aumenta ou diminui? Se aumentar, diretamente proporcional. Se não aumentar, se reduzir, então inversamente proporcional, tá bom? Mas realmente tinha uma questão perdida lá, a questão 49, tá bom? Mais perguntas? Mais nenhuma pergunta? É, bom, é um alerta, né? Então, assim, às vezes a gente acha, tem a impressão que tá simples e não tá porque não tá resolvendo exercício, né? Então, mas isso vai da consciência de vocês, né? Eu vou, bom, eu vou deixar uma questão para vocês pensarem, já que tô só achando ela. Só um minutinho que eu achei. Tá na página 30, a questão 2.
Aí fica para vocês pensarem, tá? Não é porque veio na sequência que tem a ver com regra de 3 não, tá bom? Isso é até proporções. Mas numa outra turma, então ontem a gente chegou à mesma conclusão, que às vezes a gente acha que tá fácil, mas na verdade não tá, porque não tá resolvendo, não tá estudando, tá bom? A questão então diz o seguinte: trabalhando juntos, Ana e Carol pintam a casa em 3 dias, Carol e Eduardo a mesma casa em 4 e Ana e Eduardo em 6 dias. Se os três trabalharem juntos, em quanto tempo eles vão pintar a mesma casa? E aí considere que a jornada de trabalho é de 6 horas por dia. Eu vou deixar a resposta para vocês, tá bom? Mas pensem, tá? Porque às vezes a gente está se enganando que é fácil e na verdade não é difícil, mas é que assim, é igual andar de bicicleta, né? Tem que treinar, né? Ninguém vai andando sem as duas rodinhas de uma vez. Lá quando criança a gente aprendeu com as duas rodinhas, depois com uma só, caiu, tirou a outra rodinha, caiu mais um pouco, aprendeu a firmar o corpo para depois pedalar longe, né? É, eu espero mesmo que todos façam questionário, tá bom? Porque tá avisado há dias, tá? Mas é isso, então é com vocês, tá bom? Semana que vem a gente inicia o segundo bimestre. Vamos falar sobre estatística descritiva, um pouquinho sobre o que são variáveis, tabela de frequência. Então, boa semana para vocês e lembrem de responder o questionário. Não deixem para o último momento, tá bom? Tchau, viu, gente? Obrigado.